Olá, caminhante! Eu tô aqui para avisar que se você ainda não viu, a minha Agenda Astrológica 2024 já foi lançada e você vai ter direito a adquiri-la através desse link que eu vou deixar aqui embaixo. Nesse projeto, eu vou trazer os aspectos diários de planetas, de lua, aspectos semanais através do texto do céu da semana, aspectos mensais e também uma mensagem para cada mês. Vai ter o fechamento do mês, vai ter muita coisa dentro desse projeto, que é um projeto de 9 meses, que teve aí uma gestação e acabou de nascer. Então eu convido você a me apoiar e participar desse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida a ser mais organizada com a ajuda dos astros no ano que vem. Então, mais uma vez, o link está aqui embaixo e eu convido você a conhecer esse projeto lindo que é a Agenda Astrológica. Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 27 de novembro ao dia 3 de dezembro. Chegamos ao último mês do ano, a gente já está começando a se despedir de 2023, mas a gente sempre tem essa sensação de sobrecarga de final de ano, de cansaço, de acúmulo, né, de cansaço de todo ano, mas a gente precisa perceber que ainda dá para priorizar o que é realmente importante para nós. Aqui eu nem estou falando no sentido de correr atrás de metas ou de fazer coisas, mas de pensar que o tempo é uma mera ilusão. Então, essa sensação de mais um final de ano, mais um ano acabando, só traz peso, parece, né, para o coração e envelhece o nosso corpo, porque essa percepção do tempo passando traz uma sensação de estou envelhecendo e as nossas células percebem isso e realmente envelhecem. Eu acho que todo mundo conhece pessoas que são muito joviais, que não aparentam, na verdade, a própria idade. São raras as pessoas, porque a maioria tem essa questão com o tempo, de ficar muito preocupadas com o tempo, esperando o tempo passar, ou achando que o tempo está passando rápido demais, muito conectadas com essa percepção do tempo, essa percepção distorcida, na verdade, porque o tempo, ele é uma construção mental. Se a gente olhar ao redor, é sempre o momento presente, é sempre o agora. E as pessoas que não ligam para o tempo, não ligam para a idade, elas são as pessoas mais joviais, fisicamente falando, e mais libertas dessa prisão chamada tempo. E tudo isso tem muito a ver com a energia dessa semana, que vai ser de uma lua cheia no signo de Gêmeos. Gêmeos é um signo que está ligado à jovialidade, ele é um signo que está relacionado a coisas bem, eu não diria nem infantis, mas coisas mais leves, mais tranquilas, levar as coisas menos a sério, apesar de ser sim um signo do elemento ar e ter uma mente bastante ativa, não necessariamente implica pensando coisas negativas. Na verdade, a gente tem uma programação mental que a gente segue na maior parte do tempo. Dependendo da maneira como a sua mente é condicionada, é a maneira que você vai olhar para a realidade e lidar automaticamente com as questões e situações que surjam na sua vida. E como a gente não percebe que somos escravos da mente, a gente acha que o problema é externo. As questões, elas simplesmente aparecem, acontecem e não percebe o poder que a gente tem nas nossas mãos no simples ato de mudar a nossa forma de pensar a respeito do que nos acontece. Não é a situação em si, é o que eu penso a respeito dela, é a maneira como eu lido mentalmente com ela.
Então, nessa semana, são dois convites aqui. Primeiro, para você observar a maneira como você reage mentalmente aos eventos externos, ao que as pessoas falam, aos pequenos imprevistos, a tudo que você está lidando nesse momento, o que está acontecendo na sua vida. Observa os seus pensamentos a respeito. Da maioria das pessoas, eu posso garantir que não é nada bom, nada legal. É sempre num sentido de crítica, de julgamento, de reclamação, de vitimização. Então, as chances são que você perceba essas vozes na sua mente, tentando lidar com a situação dessas maneiras mais distorcidas e negativas. Então, o primeiro convite é esse, observar, até porque nessa semana, principalmente ali no início, a nossa mente vai gritar. As palavras elas vão estar mais altas dentro da nossa mente por conta dessa energia da lua cheia que exagera na questão daquele signo. Então, ela coloca muito foco, ela realmente expande. E aqui é a questão da mente pensante, dos nossos pensamentos, dos nossos processos mentais. Então, a gente já vai ter essa mente mais ativa e uma possibilidade maior de perceber o que a gente está pensando. O segundo convite é para você mudar isso. Então, a partir do momento em que você observa, você tem a chance de, ok, observei, vou deixar que isso aconteça, continue acontecendo naturalmente, sem tentar trabalhar essa questão, porque assim, resistir, lutar contra, não vai adiantar. Quando a gente faz pressão para alguma coisa, é igual puxar uma corda. Se eu puxo com uma determinada força, ela vai ser puxada no outro lado com a mesma força, e aí vira aquele cabo de guerra. Quanto mais eu pressiono, quanto mais eu resisto, mais força eu coloco naquilo. Para o universo, para a questão energética, não importa se você está favorecendo ou se você está resistindo. A força que você coloca é a força que você recebe. Então, se eu coloco muita força positiva, de gratidão, de certeza, de confiança, de pensamentos elevados, é aquilo que eu vou receber na mesma medida. Mas se eu só penso negativo, só penso no que vai dar errado, se eu me apego, se eu resisto, eu também vou receber mais daquilo. Então é importante, primeiro, observar e, segundo, fazer algo a respeito, começar a questionar esses pensamentos ou conscientemente pensar coisas positivas e diferentes daquilo que você mantém na maior parte do tempo. Se você quiser, mais uma vez, né, eu convido você à escrita criativa, porque ela é muito válida e muito positiva, muito efetiva, na verdade, e você pode escrever os novos pensamentos que você quer ter. Então, você pode escrever assim: para ter a vida que eu desejo, eu preciso pensar dessa forma. E aí você coloca o que você precisa pensar. Eu preciso ser mais confiante, eu preciso pensar que as coisas vão dar certo, eu preciso estar aberta ao novo, eu preciso lidar bem com as mudanças, eu preciso focar nas coisas positivas, eu preciso me planejar. Enfim, coloca ali tudo que você precisa mentalmente desenvolver em você. E tenta essa semana, na verdade não, né? Não gosto muito do verbo tentar, porque tentar já é 50% de fracasso, né? Coloca em movimento essa semana justamente essa nova percepção e esse treinamento de novos caminhos neurais para novos pensamentos. Isso vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua percepção das coisas e com certeza vai trazer resultados muito mais positivos para a sua vida, ou pelo menos diferente dos que você tem hoje, porque você mudou uma parte dessa equação aí. A gente sabe que emoções, pensamentos e ações iguais levam a resultados iguais. Então, a gente precisa mudar
um desses pontos, né? Um pensamento, que gera um sentimento, que motiva uma determinada ação, para ter um resultado diferente. E nessa semana nós somos convidados a isso. Eu estou lendo um livro que é Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza, e eu já falei sobre ele aqui porque está sendo uma leitura recorrente, né, que eu estou acompanhando o livro, e ele fala muito dessa questão da nossa mente, de como trabalhá-la. Ele traz, na verdade, exercícios de meditação, porque é como a gente, de certa forma, encontra a coerência no nosso campo eletromagnético. A meditação é a melhor forma da gente se conectar, da gente sair dos estados mentais mais agitados. E aí eu poderia até aqui dar uma explicação de ondas teta, ondas delta, mas eu não vou entrar nessa parte técnica. Eu só quero que você saiba que sim, vibramos numa frequência eletromagnética diferente quando estamos preocupados, quando estamos atentos, quando estamos relaxados, e isso é mensurável por aparelhos. Então ele fala dessa questão da gente criar o futuro através do passado. O que a gente vive hoje, na verdade, é um resultado de pensamentos do passado. Então, olha que incrível. A gente está criando a nossa vida hoje como resultado daquilo que a gente fica retroalimentando, de coisas que já aconteceram. Quando eu mudo esse padrão, quando eu começo a focar no meu futuro, pensando positivamente sobre ele, já acessando essa realidade, vibrando com ela, agradecendo, sentindo essa felicidade desde já, eu começo a abrir o meu campo para as infinitas possibilidades. Por quê? Se eu fico presa ao passado, eu tenho certeza do que vai ser amanhã, porque vai ser o mesmo que hoje, vai ser o mesmo que ontem, então o meu campo está fechado. Agora, se eu mudo essa vibração, eu consigo justamente atrair novas possibilidades, porque eu me abro para o desconhecido. E eu estou amando esse livro, vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser comprá-lo também, eu recomendo demais. Então, voltando aqui para a energia da lua cheia, a gente precisa lembrar que uma semana de lua cheia é uma semana bastante intensa emocionalmente. Só que aqui a gente está falando de uma lua num elemento ar, que está relacionado ao nosso universo mental. Então, na verdade, o que pode acontecer é um excesso de ansiedade. É uma mente bastante agitada, muitos pensamentos, muitas questões que acabam ficando presas na nossa mente, em processos mentais que ficam se repetindo ali. Então é importante observar. Também é preciso tomar um pouquinho mais de cuidado com as nossas palavras, porque a gente pode estar um pouco incisivo demais, sincero demais, falando coisas ali que a gente só pensou e já sai, ou que a gente não queria dizer, então mal entendido, né, nesse sentido com as pessoas ao nosso redor, ou as pessoas também mais dessa forma. Às vezes somos nós essas pessoas, mas saber disso, mesmo que não sejamos nós, pode ser que a gente tenha mais compaixão se perceber as pessoas agindo assim, mais irracionais, mais incisivas, né? Falando coisas que ferem, e a gente tentando não se deixar levar por tudo isso, porque a gente sabe que é uma lua cheia trazendo questões à tona, tá? Em relação aos aspectos, o Sol, ele parou de ser tensionado, então essa semana ele não vai estar sendo ativado só pela lua cheia, né, que é a oposição de Sol e Lua, mas essa semana a gente tem mais aspectos de Mercúrio no céu, que é justamente o regente dessa lua cheia. Então, na segunda-feira, Mercúrio ele vai fazer uma quadratura com Netuno e pode trazer uma mente bastante confusa, uma névoa, assim, sabe? A gente um pouco fora do ar, ou uma mente muito idealizadora, muito
pensando coisas que não são reais ou tendo dificuldade em lidar com a realidade e em focar. Então, segunda-feira é um dia assim para gente pegar leve, para ter menos compromissos na medida do possível, porque não vai ser uma segunda-feira muito produtiva ou muito típica. A gente vai estar sim com propensão à perda de foco, à dispersão, à falta de concentração e a gente precisa cuidar mais disso. Aí na sexta-feira, Mercúrio entra em Capricórnio. E aí vai dar uma boa sentada nessa questão mental. Aqui, Mercúrio, ele aterra. Então, a mente, ela fica mais prática. Ela fica pensando mais em como ela pode resolver as questões, em como ela pode crescer, como ela pode se desenvolver a longo prazo. É um pensamento muito positivo nesse sentido. Até porque no sábado, Mercúrio faz um aspecto positivo com Saturno. Então, esse pensamento a longo prazo, planejamento, organização de ideias, de planos, de metas, de objetivos, estão muito favorecidos, no sentido de pensar positivamente sobre isso. Então, planejar a longo prazo, mas com muita clareza e com muita certeza de que se você seguir esses planos, existe uma possibilidade maior dos seus sonhos se realizarem. E aí, o último aspecto da semana que eu queria comentar é Vênus fazendo uma quadratura com Plutão no domingo. Vênus rege assuntos de relacionamento, de finanças, de prazer. E fazendo uma quadratura com Plutão, que está inclusive em Capricórnio, Vênus está em Libra, tem uma questão aqui muito voltada para cura de relações, para resolver traumas passados, bloqueios, padrões que a gente tenha nas nossas relações, só que isso pode vir através de um desconforto, através de uma repetição de padrão, através de uma ferida que dói. Então é como se essa ferida estivesse aberta, ou ela fosse aberta por alguma situação e a gente precisasse olhar mais para isso. Vênus em Libra traz muito essa questão da gente buscar aprovação, da gente querer a opinião dos outros para tudo, se importar muito com a opinião dos outros, ficar buscando validação externa. E a gente precisa ser mais centrado no nosso próprio poder de resolver a nossa vida, de fazer o que a gente precisa. Buscar ajuda sim é importante, mas depender do outro para tudo tira totalmente o nosso poder. Aqui o chamado é para a gente assumir mais a responsabilidade e parar de ficar o tempo todo esperando do outro que ele faça, que ele resolva, que ele valide, que ele dê o aval, porque isso nos enfraquece. Então, essa semana, tenta fazer alguma coisa que você pediria ajuda sozinho ou sozinha. Tenta resolver por você. E eu acho que essa sensação de conforto, de orgulho que vai vir de você ter conseguido, vai ser maior do que essa sensação que a gente tem, né, positiva, entre aspas, né, essa liberação de dopamina quando alguém nos valida. Eu acho que a autovalidação, ela é muito mais forte, muito mais profunda do que a gente imagina. A gente supervaloriza a opinião do outro e a gente não percebe o quanto a nossa própria opinião sobre a gente mesmo é muito distorcida, é muito negativa e a gente precisa mudar isso. Então, para fechar, vamos falar um pouquinho das luas aí da semana. Na segunda e na terça, a lua fica o dia todo no signo de Gêmeos. Então, tudo que eu trouxe em relação a uma mente mais agitada, a todos os processos emocionais passarem pelo crivo da mente, passarem por esse processo de ficar pensando muito a respeito, de ficar muito preocupado, de falar demais, de focar em coisas supérfluas e superficiais, sabe aquele gosto pela fofoca, pela intriga,
fuja disso, libera essa energia do seu campo, porque não te acrescenta em nada. Num sentido mais mundano, pode ser que a gente tenha muitas conversas, que o nosso telefone não pare de tocar, o WhatsApp não pare de vibrar, até pessoas com quem você não conversa muito entram em contato. Tem muita coisa para resolver que envolva a comunicação. Ou a gente precisa trabalhar a nossa comunicação, a nossa forma de se expressar, ter uma conversa importante, aprender a se comunicar, talvez vencer a timidez, vencer um bloqueio de comunicação com uma certa pessoa, ir lá e conversar, resolver, se expressar. Eu gosto bastante daquela abordagem da comunicação não violenta. Eu acho ela maravilhosa e eu vou deixar aqui também o link para o livro que fala sobre isso, que explica melhor como ela funciona. E eu acho que é uma das melhores formas que a gente tem de resolver qualquer conflito. Inclusive no livro ele dá exemplos de conflitos políticos muito grandes, não é só para o dia a dia, e com certeza pode ser usado em situações mais cotidianas. Então eu recomendo bastante se você sentir de estudar mais a respeito. Na quarta-feira, a lua vai amanhecer já no signo de Câncer, ela entra nesse signo às 4 da manhã e ela fica quinta-feira o dia todo ali também. Quando a lua entrar em Câncer, a gente vai ser convidado a sair da mente e ir mais para as nossas emoções, para o coração, acessando o amor que existe dentro da gente. O amor pela vida, o amor pelas pessoas, o auto-amor, então o amor próprio, e a gente perceber quais necessidades emocionais a gente tem e a gente tentar supri-las na medida do possível. E lembra, não pedindo para ninguém, fazendo por você. Então o autocuidado aqui, ele vai ser muito importante. A gente ter um tempo pra gente, fazer algo pela gente, uma coisa que a gente goste, que nos traga essa sensação de satisfação emocional, sabe? Como se fosse um abraço interno, ou até mesmo um autoabraço, sabe? Passar os braços ao seu redor e dizer o quanto você se ama e o quanto você está ali por você sempre que você precisar. Num sentido mais prático, as pessoas ficam também mais sensíveis, mais emotivas. Pode ser que uma palavra que você diga, lembra que eu falei que as palavras estão bem ativas essa semana? Pode ser que aquilo que você diga já chateie a pessoa ou você se chateie com muita facilidade. Então é importante ter um pouquinho mais cuidado com os sentimentos alheios e com os seus próprios sentimentos. E se alguém falar alguma coisa para você, já vira aquele sentimento de querer ficar chateado, querer ficar bravo, né, incomodado com aquilo, tenta respirar, pensar a respeito se você quer guardar aquilo para você. Se você quer guardar essa má água, né, essa mágoa que depois você vai ter que em algum dia, em algum momento da sua vida ou de outras vidas, resolver isso, liberar, deixar essa água correr, porque ela não merece ficar parada dentro de você. Na sexta, a lua entra em Leão à 1 da tarde e ela passa o fim de semana todo nesse signo que traz uma expansão do fogo para a nossa vida. Então aqui a gente vai ter mais animação, mais empolgação, uma energia mais autocentrada. Então aqui é bom, né? Interessante aproveitar para cuidar mais de você, continuar esse autocuidado e continuar essa sensação de eu dou conta sozinha, eu consigo, mas não dar conta de tudo, é diferente. Se você é aquela pessoa que já tenta dar conta de tudo, é hora de delegar. Se você é aquela pessoa que pediria ajuda em alguma coisa, tenta fazer sozinho. É saber qual é o assunto que você precisa delegar, não querer dar conta de tudo, porque não cabe a você, então fazer coisas pelos outros. E aqui entra também um pouco de, entre aspas, egoísmo, porque a gente precisa ser um pouco mais egoísta quando se trata de querer fazer tudo para todo mundo o tempo todo,
deixando de lado as nossas próprias necessidades. Então, reflita sobre isso. O que eu estou fazendo pelo outro que não é meu, não cabe a mim, e o que eu fico pedindo para o outro que eu poderia começar a fazer sozinha para me sentir bem comigo mesma. Não ficar dependendo do outro para te dizer o que fazer ou para fazer por você, para te validar, para te valorizar. Tudo isso vai estar em pauta aqui. Num sentido mais prático, um fim de semana perfeito para se divertir, para estar com pessoas, para fazer coisas que gosta. É uma energia super tranquila e essa lua vai estar sendo regida por um sol em Sagitário, então muita expansão de fogo aí, muita animação, muita empolgação, muita confiança, coisas boas nesse sentido. Então pode ser sim um fim de semana bastante divertido. E eu acho que é isso que eu tenho para trazer, uma semana bem mais tranquila do que as últimas que a gente teve aí. Só mais o início da semana, né, com essa lua cheia, pode trazer um pouco mais de intensidade, mas a tendência é que essa energia comece a se dissipar, até porque a gente vai se aproximando da fase minguante do ciclo, que acontece na terça-feira, dia 5. Então, mais para o final da semana, a gente já começa a sentir essa necessidade de recolhimento. E aí, no fim de semana, você pode decidir, né? Você quer ficar mais com você, você quer se divertir, você quer fazer coisas sozinho com os outros, enfim. Observa o que a sua intuição te diz e segue o que ela fala, porque a gente tende também a negar muito o que a gente sente. E assim, o que é a intuição? Às vezes é uma vontade. Eu tô com vontade de ficar em casa, eu tô com vontade de sair. Ah, a pessoa te convida, não sei se eu quero ir. Então, isso é intuição. Não é necessariamente uma voz divina que fala dentro de você. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, né? Como identificar a voz da intuição e diferenciar ela dessa voz da mente. E eu vou deixar o link aqui também para quem sentir de se aprofundar nisso. E é isso que eu queria trazer para você. Eu desejo uma excelente semana de lua cheia e a gente se vê na semana que vem. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no meu canal, deixar um comentário se você sentir e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.